Meu irmão e minha irmã, hoje dia 13 de março, quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Vamos escutar a palavra de Deus para nós deste dia do Evangelho segundo João. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se nós nos lembramos bem, no Evangelho de ontem, Jesus estava passeando por Jerusalém, chegou até a piscina de Betesda e encontrou aquele homem, curou aquele homem, mandou que fosse até o templo. Era dia de sábado. Isso inflamou mais ainda os judeus que estavam perseguindo e observando o que Jesus estava fazendo e falando. Daí então Jesus começa este grande discurso que nós escutamos hoje e que se prolonga ainda por alguns capítulos do Evangelho de João. Jesus quer demonstrar, sem medos e sem papas na língua, vamos dizer assim, que ele é Filho de Deus, mas ele tem os mesmos poderes que o Pai, porque o Pai assim o concedeu. Jesus não tem medo de violar, entre aspas, o sábado, a lei humana que os judeus do tempo tinham colocado. Jesus não tem medo de se justificar e de apresentar a verdade, quem ele é, o que veio fazer, porque sabe que está certo, está com a verdade. E isso incomoda os judeus que estão perdendo o seu posto de destaque, os seus privilégios. Por isso, perseguem e questionam Jesus mais e mais. Este evangelho ainda nos recorda, diz Jesus, que tudo depende do bem que uma pessoa faz. Por mais que Deus possa julgar, Jesus possa cumprir o julgamento, se a pessoa durante a vida não foi uma pessoa de prática de bem, de nada adianta. Porque no julgamento final é a prática do bem da vida da pessoa que vai contar para decidir qual vai ser o seu destino eterno. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Jesus diz que o Pai trabalha sempre, por isso eu também trabalho, diz Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus vela constantemente por nós que somos os seus filhos. Pensem bem, já nos dizia o Salmo, se Deus por um instante cochila ou deixa de olhar para nós, o que seria de nós? O que seria do nosso universo? Se Deus por um instante que fosse deixasse de se preocupar conosco, com o nosso bem, com a nossa vida, com o ar que nós respiramos. Nós com certeza desapareceríamos. Por isso é importante recordar que o livro do Gênesis
Quando diz que no sexto dia Deus descansou, não está dizendo que Deus abandonou a obra da criação e foi para um outro universo paralelo. Não, continuou velando e sustentando e protegendo a obra que tinha apenas criado. Por isso é que Jesus sabe que seja sábado, domingo, segunda, terça ou quarta, seja o dia que for, fazer o bem é velar pelos seus filhos, não é desrespeitar a lei do descanso, porque vale mais a vida defendida e sustentada do que a lei do sábado que proíbe fazer as coisas. Este é o verdadeiro sentido do sábado. Deus que pensa e que protege os seus filhos. Por isso Jesus disse, eu trabalho sempre, eu quero sempre o bem-estar das pessoas com as quais eu convivo. Então eu e você nos devemos perguntar, será que nós também temos esta disponibilidade aos nossos irmãos que precisam? 24 horas por dia estou ouvidos atentos e mãos estendidas para o meu irmão que pede a minha ajuda? O Pai trabalha sempre. Será que eu também trabalho sempre pelo bem dos meus irmãos? Será que eu anuncio sempre o Evangelho? Ou será que deixo o anúncio do Evangelho dentro da igreja ou aos finais de semana? Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho sempre pelo anúncio do Evangelho e pelo bem dos meus irmãos e irmãs? Lembrando-nos que é a prática do bem que vai nos garantir a vida eterna com Jesus. Pratico o bem com Jesus e como Jesus praticou? Ou pratico o bem à minha maneira, segundo os meus esquemas e os meus horários? A prática do bem, segundo Jesus, segundo o que Jesus nos ensinou, é o caminho certo para o reino eterno. Que essa palavra nos inspire e nos ajude neste dia. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.